Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todo O Guaxaverso mundo sempre conheceu. existiu. Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, a mãe do RP Guax. Embora no mundo real eu seja pai e não mãe, né? Mas você sabia que no RPG do Alien o narrador é chamado de mãe? Eu achei, nossa, genial. E fica pra vocês aí a informação. O Guaxaverso, pra quem não sabe, é aquele lugar onde eu leio os comentários do último episódio. No caso, o referente de hoje é o episódio especial de Dia das Crianças, os Ratinhos de Alcantarilha. Teve pouquíssimos comentários, porque como foi um episódio que eu gravei um mês antes, ele saiu um mês antes pros padrinhos, né? Na verdade ele tá pronto há muito mais tempo, mas como ele foi feito com muita antecedência, já upado no servidor, eu não tinha ideia de que existia o Guaxaverso, então no final dele eu não pedi comentários e vocês não comentaram. Então eu vou ler os poucos comentários que tem, vou dar uma conversada rápida de onde é que veio o episódio e tal. Como eu comentei no próprio episódio lá, a ideia começou com uma ideia simples. A Debbie estava meio desanimada lá na Europa, né? Quarentena, longe de todo mundo. E eu perguntei como é que eu podia animar ela. Convidei ela para jogar uma aventura. E ela poderia escolher o tema e os jogadores. E ela me disse que ela queria jogar com alguma coisa que não fosse humana. E que ela queria a participação da Shelley e do Felipe Queiroz. Eu joguei Mouse Guard há um tempo atrás num evento que teve em Curitiba, quando a gente podia sair na rua, né? Vi algumas imagens de ratinhos em outros RPGs. Teve também uma mesa, isso eu não comentei no episódio original. Teve uma mesa lá dos padrinhos, que, se não me engano, o mestre era o Sr. Nuvem. Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários, gente. Mas era uma aventura de guerra, em que os animaizinhos iam pra guerra. Tinha rato, tinha outros animais e tal. Eu ouvi essa aventura lá no Discord dos nossos padrinhos. E foi uma das inspirações também. A aventura original que eu escrevi, ela era muito mais política. Ela seria a ideia de que o gato ficaria na cidade, os jogadores sairiam para resolver o negócio da represa dos castores. E quando voltassem, o rato seria amado por todos, teria cartazes, sabe? As pessoas iam amar aquele gato, que obviamente seria um problema. Sabe quando a ovelha fica feliz com o lobo? Não vamos entrar em política agora, mas a ideia era totalmente essa. Só que os jogadores, quando souberam que eram ratos, eles abraçaram toda essa ideia lúdica, no jeito de falar, nas ações que tomaram, e eu vi, ok, eles querem uma aventura mais simples. E muita coisa da aventura eu acabei improvisando na hora, mudando. O próprio Guaxaverso ali foi meio de última hora a decisão de colocar ele na aventura. Mas, quando a gente terminou ela de gravar, os jogadores estavam tão empolgados, e eu também, que eu disse, olha, ao invés de tornar isso um episódio regular, vamos fazer isso ser um especial de Dia das Crianças, né? Vai ficar bacana, a gente conversou ali. Eu falei, inclusive, vou tentar com o Danilo, né? Que, óbvio, o RPG Guax tem editores maravilhosos, né? O Farofinha, o Zorzal. Mas essas coisas de musiquinha, esses efeitos, a própria 1 milhão de vozes que tem naquele episódio que o Danilo e a Carol, né, a esposa dele, fizeram, esse cuidado maior ali para as coisas, para os detalhes minúsculos, era um episódio que precisaria do Danilo editando. Então, quem não conhece o Contador de Histórias, é o podcast dele, é maravilhoso, dá uma conferida lá. Então eu disse, vou conversar com o Danilo para ver se ele faz. O Danilo, ele edita especiais, né, ele edita Os Cavaleiros do Bicho, ele editou ele vai editar o episódio de Natal. Então só tenho a agradecer ele e esse episódio final é uma construção coletiva, não só minha como mestre, mas do Danilo com a sua edição e principalmente dos jogadores. Mais que tudo da Debbie, né, que foi quem escolheu o time e mais ou menos escolheu o tema, né? Dos comentários do post temos o Tô Desistindo. Ele escreve, curti a pegada fofíssima e com a risada da Debbie. Vou tentar lembrar desse quando minha sobrinha começar a se interessar por podcasts. Muita gente mandou feedback que ouviu com o filho e tal. Eu fiquei meio assim, como eu falei, ele não foi planejado desde o começo em ser uma coisa infantil, então talvez tenha um pouco daquelas piadas que servem também para os adultos, como o próprio Rato Pedreiro, né? Acho que o resultado final ficou bem bacana. O Tom Borges, ele colocou, possíveis spoilers de nada de novo em Raccoon Town, episódio 9 do RPG Guax. Então se você não ouviu o episódio 9, pausa, vai lá ouvir,
ou pula aí um pedacinho. Se partimos do princípio que o que levou os ratos a formarem uma sociedade complexa pode ter sido influência de lixo radioativo do esgoto, e não só as roupas, como as tartarugas ninjas, então o guaxinim verso, que também comeu esse lixo, poderia ser o mesmo guaxinim radioativo que mordeu o super-herói e nada de novo em Raccoon Town. Aliás, teremos mais aventuras de super-heróis no RPG Watch ou naquele mundo? Não, esse episódio, desculpa, ele... na minha cabeça, ele não tem influência nenhuma. Normalmente eu nego que os episódios tenham ligação. Mas não, nada de novo em Raccoon Town, ele é um episódio diferente, passa em outro lugar. Pense em novas aventuras de super-heróis? Sim, pro ano que vem teremos aventuras de super-herói. Eu tô com um esboço ainda, não saiu do papel, não foi gravada nem nada. Mas eu pretendo... se eu pretendo visitar aquele mundo novamente, possivelmente, não necessariamente como super-herói naquele mesmo mundo. Talvez aquele mesmo mundo já tenha sido aproveitado de outras formas, né? Era um mundo normal com uma cidade isolada. Porque eu costumo contar sempre uma história diferente. Mas sim, vamos tentar ter super-heróis. Outra questão, você disse que foi inspirado pelo RPG Mouse Guard. É um dos meus RPGs favoritos. Mas o episódio, embora super divertido, foi numa pegada mais cartoon. Como você mesmo disse, sim, os jogadores acabaram puxando o lado mais cartoon. Então há alguma chance de, num futuro próximo, ou distante, termos uma aventura mais medieval, onde bichinhos usam armadurinhas e espadinhas? É possível, sim, é possível. Eu não tenho nada nem esboçado no momento, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu quase comprei a caixa do Mouse Guard quando eu fui no evento lá em Curitiba, no RPG World Fest. Tava 400 conto. E, puta, era uma caixinha linda que vinha o livrinho, vinha as cartinhas. Mas eu ia jogar com a minha filha, mas quem, sabe? Eu fiquei meio na dúvida. E na época o dinheiro tava meio curto, né? Não que agora ele esteja longo, mas eu acabei optando por não comprar. Acho que se tivesse comprado, teria sido aventuras nesse mundo mais fácil. Óbvio, usando o meu sistema, sempre usando o meu sistema. Mas Mouse Guard é um RPG que eu guardo no coração. E sim, talvez tenhamos alguma aventura nesse estilo. Já estamos por aqui mesmo, só mais uma pergunta. Já que essa é uma aventura focada em humor e mais infantil, assim como os especiais de Natal, haveria alguma chance de termos um crossover entre os ratinhos e duendes natalinos, embora isso quebre a regra de só 3 jogadores? Aliás, fica como sugestão para o RPG 100, por exemplo. Nada é impossível, gente, nada é impossível. Eu precisaria aumentar o valor que eu pago pro editor para ele botar 6 jogadores? Teria, mas nada é impossível, mas também não está programado. Da mesma forma que a gente sempre tem participações de NPCs, de jogadores como NPCs especiais na forma de gnomos nos episódios de Natal, talvez alguma coisa aconteça no final do ano. Muito obrigado pelo episódio, Guaxa, foi hilário e com certeza está no meu top 5 do RP Guaxa. Olha só, o top 5. E o Leonardo Souza comentou, curti, Léo aqui, padrinho do RP Guaxa. Qual a relação entre os ratinhos, ou o mundo dos ratinhos, os passarinhos e as gatas? Ou também tem relação com os pugs, etc. Os pugs e os passarinhos, eles não são bem animaizinhos, como vocês viram no episódio Passarinhos, então não, eles não têm ligação nenhuma. Esse episódio tem sim ligação com um outro episódio, na verdade com 2 já, no momento ele tem ligação com 2 episódios. Um que saiu, e que dificilmente vocês vão fazer a ligação, e um que vai sair. Eu vou aproveitar que teve poucos comentários neste episódio, né? Porque eu acho que o pessoal não estava esperando que fosse ter um Guaxaverso sobre ele. E vou olhar o que vocês acharam dos Guaxaversos anteriores. Vamos lá dar uma olhadinha? O primeiro Guaxaverso bateu aqui 11 comentários, né? Mas é tudo tipo: Richard, maravilhoso. Tatiana Alves, Guaxaverso. Lou, Guaxa, você é genial. Bruno Fim, Guaxaverso é real. 3. Adorei essa abertura. A abertura foi editada pelo Danilo também, acho que já comentei aqui, mas é bom lembrar de novo. Jonathan P1, excelente, Guaxa. O escudão, apelido que dei pro formato, ficou perfeito. Eu que sempre amei o escudo do mestre e achei que essa maneira de comentar sobre os episódios ficou incrível. A abertura ficou sensacional, sério, e que bom que eu consegui maratonar tudo antes do lançamento desse novo formato. Felipe Xavier, que participa da vinheta, inclusive, participou da escolha da vinheta, veio elogiar a vinheta, veio elogiar a capa, por sinal a capa foi feita, a arte original é da Jujuba, né? Mas no dia de lançar o primeiro Guaxaverso, eu terminei de editar ele e fiquei: e agora? Que imagem eu uso? Aí falei com a Sinara, e a Sinara, com o auxílio do Felipe, né? A Sinara pegou o logozinho que a Jujuba fez e fez essa arte maravilhosa que vocês veem no Guaxaverso. Ele colocou: linda vinheta, a capa tá sensacional, a explicação do episódio bem clara, obrigado. Eu achei que teve gente que reclamou que eu falei muito rápido, porque eu falo muito rápido. Perguntas foram muito boas, mas esse final foi de matar, como assim? A ideia é sempre ter um final. Pra quem pulou os Guaxaverso e não ouviu até o final, todos eles têm uma ceninha extra no final, gente, que vocês deviam acompanhar. O André Trapani escreveu: oi, eu sou a pessoa que ouviu Acredite como primeiro episódio do RP Guaxa. O episódio foi muito bem aproveitado como uma obra isolada.
tanto que eu gostei bastante, mas acho que pegando os easter eggs teria sido melhor. O Zipão Silva colocou: Guaxaverso é real, Guaxa, você é fantástico. A trilogia Katy Perry já ouvi mais de 10 vezes e toda vez eu acabo em choro. Parabéns por todos os envolvidos e lembro que Ohana significa família. Nunca mais abandonar do Lilo Stick, né? Do desenho eles falam Ohana. Ohana era o nome de mãe de um padrinho, se não me engano, que sugeriu. Isso foi os comentários do Guaxaverso 1. No episódio 2 tem 2 comentários grandes, com bastante spoiler, então se fosse vocês eu dava uma olhada lá. Mas o segundo comentário do Tom Borges, ele colocou que seria legal ouvir os jogadores também. A ideia desse episódio é ter pouca edição, é facilitar o meu lado, e quanto mais pessoas, mais complicada a edição. Mas, óbvio, eu pretendo, quando der um tempinho, fazer um Guaxaverso com algum jogador, talvez até algum episódio especial, talvez entrevistando um jogador, chamar a Shelly, o Felipe Xavier, para falar não só do seu episódio, das suas teorias, falar dos seus personagens favoritos, dos seus NPCs favoritos. É uma ideia que eu pretendo fazer mais pra frente. Só que para ter mais podcasts no feed, eu tenho que ver que as pessoas estão baixando, né? Mas sim, eu pretendo, talvez não pro Guaxaverso, para um outro formato diferente, um formato mais de conversa, episódios em que a gente conversa com os jogadores, conversa sobre teoria, sobre NPCs e tal. Aguarde e confie. Falando em aguardar e confiar, e mostrar que você está gostando desse episódio, gostando dos podcasts aqui do RP Guaxa, segue a gente nas redes sociais, @MarceloGostin, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se o Twitter bater 5.000 seguidores até 31 de dezembro, Guaxaverso especial extra sobre o episódio 1, da Bruxa e das 4 Gatas. Além disso, se eu fizer um Guaxaverso daquele episódio, eu vou ter que revisitar, ler minhas anotações, ler os comentários. Eu prometo sair uma aventura ou depois dos eventos do primeiro episódio, ou antes, ou naquela área por ali. Então teremos um episódio continuação, entre aspas, daquele mundinho, daquela aventura, se chegarmos a 5.000 seguidores até final do ano no Twitter do RP Guaxa. No Instagram, tá fácil. Cresceu aquilo de um jeito que... Nossa, até porque ele tem o Gabriel Pinheiro, Felipe Xavier e a Sinara cuidando de lá. Eles estão sempre postando memes, coisas engraçadas, informações. Então o Instagram do RP Guaxa é maravilhoso. Se chegar a 2.000 seguidores lá, Guaxaverso extra sobre o episódio do Corvo. E como a mesma coisa, eu vou ter que revisitar, ver minhas anotações, reouvir o episódio. Eu prometo que teremos uma outra aventura naquele mundinho. Ou naquela mesma instalação contra as crianças, ou o Adam numa nova aventura, já pensou? Mas para isso eu preciso que vocês sigam até dia 31 de dezembro, 2.000 seguidores no Instagram. No Twitter, por sinal, já que eu falei, na sexta-feira eu comecei a votação, que vai durar 7 dias, qual foi o melhor episódio entre os últimos 4. O 57, que é o Acredite, o Escuridão da Caverna, que é o 58, o Ratinhos de Alcantarilha, que é o 59, né, que a gente tá comentando hoje, e o Desaparecimento do Dylan, que é o 60. Desses 4, qual foi o melhor? Essa votação é importante também para saber que tipo de episódio vocês gostam mais, que tipo de episódio vocês gostam menos, e definir o que vem depois. Então é importante vocês irem até lá, ao Twitter do RP Guaxa, seguir, e se já segue, votar. A votação tem um dos episódios está ganhando assim de maneira disparada, como era esperado. Você sabe qual é? Será? Será que sabe mesmo? Vai lá conferir. Quer receber episódio antes? Quer ter um grupo de spoiler para tirar dúvida direto comigo? Ficou alguma coisa no episódio passado, qualquer episódio que tu não entendeu ou que não foi respondido porque não existia Guaxaverso na época, ou porque você ouviu depois do Guaxaverso sair, ou porque você esqueceu de comentar, tem um grupo no Telegram só para discutir essas coisas. Apoiou a partir de R$10, tu faz parte do grupo do Telegram, tem o grupo principal que rola de tudo lá, e tem grupos menores. Um desses grupos é o grupo de spoilers, que comenta tudo. Lá tem um desenho das linhas que eu comentei no Guaxaverso 02. Lá tem eu tirando dúvidas. Lá tem a maioria dos jogadores, como eu costumo jogar com pessoas que também são padrinhos. Embora ser padrinho não faz você jogar, lembra disso? Tá lá a Shelly, tá lá o Felipe Xavier, tá lá a Deb. Tu pode estar lá sempre tirando uma dúvida com eles, conversando, elogiando, né? Que apoia esse projeto. A partir de R$1 tá ajudando a pagar o editor, ajudando a sair cada vez mais episódios. E se tu quiser fazer parte do Telegram, R$10, você faz parte lá. Tem um grupo também para marcar aventura, tem um grupo que tá sempre no Discord jogando, basta ser nosso padrinho. Falando nisso, quero agradecer a todos os padrinhos que assinaram desde o último Guaxaverso. O Alisson Araújo, o Ednei Nascimento da Silva, Rafael Monteiro, André Bernardo, Camilo Liberato, André Arnandit,
João Pérez, Gustavo Henrique Alves Domingues, Gabriele Barracalie, eu acho que é um nome e um apelido, o Vinícius Camargos, a Rafaela Santos, o Rafael 47 lá da RPG Next, que honra, meu querido, o Luiz Edvaldo Correia e ao Nicolas, só Nicolas ele colocou. Agradeço a todos vocês que apoiaram, agradeço a todo mundo que seguiu nas redes sociais e agradeço a todo mundo que deu este download e ouviu até o final. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por todo o feedback. Não esqueçam de deixar comentários no episódio do desaparecimento do Dylan, que lá na quinta-feira sai o Guaxaverso relativo a ele, né? Eu devo gravar na quarta-noite, talvez. Então, tente comentar até quarta-feira sobre o episódio. Beijo no coração de vocês e até! Ay, 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 ay. Estoy cansadito de ser o rato que habla engraçado. Será que sobrou alguma roupa naquela caja? Ai, caramba. Hay tantas cajas. O que estava escrito en la caja de roupa mismo? No eras esta. No eras esta. ¡Ajá! La encontré. Espera. ¿Nike? No. Nick. ¿Será que estás faltando letra? Ay, caramba.